conforme eu falei, para ajudar a gente a criar o nosso tema aqui, eu vou contar com alguns programas auxiliares. Tá? Que programas são esses? Tem dois editores de texto, de código-fonte que eu quero indicar para vocês. Sublime Text ou Notepad++. Notepad++ ele é bem simples, bem fácil, leve de instalar. O Sublime Text também. Embora o Sublime Text é um pouco mais completo, ele tem alguns recursos diferenciais em relação ao Notepad++ aí, por exemplo, eu abro uma tag, o sistema já fecha automaticamente para mim, indentação automática, enfim. Mas qualquer um dos dois que vocês quiserem utilizar, não tem tanta diferença. Eu vou optar por esse aqui mais por questão de escrever menos, ter menos trabalho um pouco, tá? Tem esse programinha aqui, uma aplicaçãozinha chamada ESTM Helper. É uma aplicação que foi criada por alguns gringos aí, justamente para auxiliar na visualização dos objetos, dos elementos na tela, quando estiver criando um tema para o Emulation Station. Eu vou mostrar ele para vocês já já. Ele não tem muito segredo, ele apenas ajuda a gente a entender um pouco das coordenadas. Aí vocês vão ver os detalhes. O Audacity, alguma coisa assim, alguns chamam de Audacity. É um editor de áudio bem famoso na internet, porque ele é muito leve, muito simples de usar. E por último, o Photoshop, claro, quando se fala de imagens, edição de imagens, o rei campeão mega aí é o Photoshop. Observação: eu não vou ensinar como usa esses programas em todas as suas funções, instalação, recursos avançados, não. O que eu posso fazer é deixar o link na descrição do vídeo ou nos comentários para vocês baixarem, mas não vou mostrar o download, a instalação, não vou dar o curso de cada um deles. Eu apenas vou mostrar os recursos que forem necessários quando a gente estiver criando o nosso tema. Combinado? E aí, se vocês tiverem mais dúvida, dá uma pesquisada no Google lá que vocês vão saber um pouco mais de cada um deles. Seguindo com a nossa agenda, então, vamos falar um pouquinho do XML. Por que eu quero falar um pouquinho do XML? Acredito que muitas pessoas conheçam e outras muitas também não conheçam, ou se já ouviram falar, não entendem direito como que ele funciona. Eu não vou dar uma aula de XML, avançar, exemplos, mas é importante vocês entenderem quão grande é a função dele para a gente criar o nosso tema aqui. Bom, primeiro porque o XML ele vai ser o responsável por fazer as coisas acontecer no nosso tema. É ele quem vai estruturar, montar o layout, o desenho e trazer as imagens, as informações na tela. Como que ele funciona? Bom, o XML é um arquivo de demarcação de texto, tá? Tem muitas aplicações e definições na internet para ele. As mais comuns que a gente utiliza aí é que ele pode ser desde um banco de dados com muitas informações até um simples arquivo com configurações. A função dele é organizar as informações, estruturar, fazendo com que vários sistemas de diversas plataformas possam ler esses dados, essas informações e apresentar na tela do modo como que eles quiserem, tá? Ele lembra muito aí o famoso HTML também. HTML é a linguagem, né, é o texto utilizado aí para formatar websites, para fazer páginas da internet. Assim como o XML, o HTML possui as suas tags, as suas sintaxes padrão. O que difere bastante um dos dois é que o HTML, por exemplo, já existe todas as sintaxes, todas as tags que você pode utilizar para montar uma página. Você não pode inventar nenhuma, você apenas chama uma tag e passa parâmetros, passa informações de personalização para ela. Já no XML, essas tags não são pré-definidas. Isso vai de acordo com o sistema que você está utilizando. Você pode criar a sua tag, passar o seu parâmetro, e aí o sistema vai ler essa tag e vai interpretar, no nosso caso aqui, ele vai trazer alguma coisa na tela. Tá bom? Então o XML, basicamente, aí, de um jeito simples de falar, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguiram compreender, dá uma pesquisadinha no Google, no YouTube, tem
muitas informações detalhadas sobre o XML aí, vocês vão ver que é bem interessante. Acredito que é legal vocês terem o máximo de informação possível sobre ele, principalmente quanto às regras. Existem algumas regras para você escrever as suas tags, mas quando chegar a hora que a gente estiver escrevendo eu falo um pouco mais sobre elas.